Módulo 9, linhas de vida e ancoragem. A linha de vida é um equipamento primordial para a segurança de quem trabalha em serviços em altura, né? Ela consiste na instalação de cordas, cabos de aço ou fitas ancoradas e ligadas ao cinto de segurança, tendo como objetivo permitir que as pessoas tenham movimentação livre em altura com segurança. As linhas de vida são consideradas proteções coletivas, uma vez que podem suportar vários trabalhadores ancorados nela ao mesmo tempo, dependendo de seu dimensionamento. Por isso é importante sempre estar dimensionando as linhas de vida, né, com um profissional competente, né? A instalação da linha de vida é indicada para trabalhos em altura onde não existem outros meios de proteção coletiva, como, por exemplo, limpezas de vidros em altura, limpezas de fachada, pintura de fachada, né? Trabalhos sobre telhados e acesso a escadas verticais, né? Escadas marinheiro, por exemplo. Então, nesses casos aí é bem indicado a questão da utilização de linhas de vida. Existem dois tipos de linha de vida, fixas e móveis, que podem variar em horizontais e verticais. A linha de vida fixa é instalada em todo lugar onde boas movimentações dos trabalhadores são exigidas, né? Já a móvel é fixada em telhados, em rampas, em beirais com cordas, né? Trata-se de um sistema temporário montado rapidamente a partir de pontos que servem com ancoragem previamente instalados. Todas as linhas de vida devem ter a certificação do fabricante e a certificação de sua instalação, além, é claro, da RT, né? A anotação de responsabilidade técnica, do engenheiro responsável por seu projeto. Em alguns casos, a própria empresa faz a instalação de suas linhas de vida, porém, ainda é obrigatório equipe treinada para tal e projeto específico, e a RT para cada linha de vida. Então, de qualquer forma, todas as linhas de vida, tanto temporárias quanto fixas, precisam, né, que o engenheiro responsável realize um projeto, faça um projeto sobre essas linhas de vida, né, falando sobre os parâmetros, dimensionamento, condições e tudo mais, né, e emita uma anotação de responsabilidade técnica em cima dessas linhas de vida para que elas possam ser utilizadas, né. Não é simplesmente ir lá, colocar uma corda amarrada numa árvore, outra num pé de pissigueiro lá, e simplesmente está pronta a linha de vida. Não, elas precisam ser projetadas previamente, precisam ser construídas com materiais resistentes, né? Precisam ser feitos com materiais que são previamente indicados para daí sim poder ser utilizadas. Então, existem várias, né, formas de linha de vida. Então, tem a linha de vida horizontal, a linha de vida vertical, né? Então, tem o guarda-reio, enfim. Nesse desenho, nós conseguimos verificar vários estilos, né, de linha de vida, vários estilos de proteções coletivas contra a queda, né? Então, nos pontos vermelhos aí, nós temos as linhas de vidas verticais temporárias, né, que são, né, instaladas em escadas, né, de acesso, tanto externos quanto internos, né, assim como também em situações de acesso por cordas, como a gente já conversou anteriormente, né, fora os equipamentos de acesso por corda, que é onde a pessoa vai ficar suspensa para a atividade, precisa também ter a linha de vida para backup, para a segurança dessa pessoa. Caso o equipamento falhe, caso a corda onde essa pessoa está realizando a atividade suspensa venha a se romper, né, então tem a linha de vida trava-quedas, né. Nos pontos azuis aí nós temos as linhas de vidas horizontais, então sobre telhados, né, sobre lajes, né. Então, em várias situações aí sobre beirais, onde precisa ter essa restrição de movimentação, né? E também a questão da proteção contra quedas. Caso, um exemplo aí, uma pessoa acaba caindo de um beiral, de uma laje, né? Ela vai ficar presa nessa linha de vida. Caso o telhado acabe se rompendo, se a pessoa pisando em algum local que não se deve no telhado, né? Algum local fragilizado, vindo a cair, vai ficar presa nessa linha de vida. Então, todas as atividades realizadas em telhados, pessoal, a gente precisa ter muito cuidado, né, relacionado a isso. É um local que não foi projetado, não foi feito, né, para trânsito das pessoas, para as pessoas estarem caminhando por cima dele.
Caso seja necessário realizar essa atividade, precisa sempre estar instalando uma linha de vida, né? Jamais pode ser feito aí essa atividade sem, né, utilizar a linha de vida. Tem a questão do guarda-reio, né, ou o guarda-corpo, como nós geralmente falamos, né, que é a questão dos beirais instalar esses guarda-corpos de forma temporária aí, que vai estar auxiliando aí na questão de proteção contra queda. Nesses guarda-corpos podemos instalar a linha de vida. Claro que ele precisa ser projetado para isso, precisa comportar isso. Mas, né, nós podemos ter esses pontos de ancoragem, essas linhas de vida nos guarda-reios, né, para que a pessoa possa realizar a atividade nesse local e estar ancorada, né? E temos também a questão dos pontos de ancoragem, são os olhais, né, que ficam ali, né, só um ponto metálico, geralmente, né, preparado para que a pessoa ancore, né, a pessoa ancore seu sistema de proteção contra quedas para evitar, né, a questão, né, evitar não, né, caso ocorrer a queda, né, evitar as lesões né, e as situações decorrentes da queda. Então, geralmente não são móveis, né? O ponto de ancoragem não é móvel, ele fica fixo ali num local e você vai utilizar apenas, né, o raio de ação desse ponto de ancoragem. Esses pontos de ancoragem também servem para a instalação da linha de vida, né? Podemos prever pontos de ancoragem em alguns locais, né, para que posteriormente sejam instaladas linhas de vida temporárias, né? Claro, o projeto vai prever isso, né? Então instala, né, fixamente esses pontos de ancoragem, quando for necessário, né, instala a linha de vida móvel, né, faz a atividade, depois retira, fica só os pontos de ancoragem no local. Então, como estávamos falando, ponto de ancoragem, né, são o coração do sistema de segurança, né, não podendo ser considerado menos importante que o material, né, IPI e um EPC. Para que a corda ou o sistema de linha de vida consiga segurar o impacto ou uma queda, os pontos de ancoragem devem estar bem instalados e dimensionados. De nada adianta nós termos o melhor material para a linha de vida, o melhor material, né, para o EPI, né, o cinturão, o talabarte, tudo muito bem dimensionado, tudo muito bom, do melhor material, né, e o nosso ponto de ancoragem, o nosso olhar, né, por exemplo, não ser dimensionado para isso, né, não comporte essa pressão da queda, né, esse impacto da queda. Então é importante que esse ponto de ancoragem seja dimensionado justamente para suportar, né, a queda e também, né, suportar a carga, né, que pode ser exercida, né, por várias pessoas, talvez utilizando a mesma linha de vida. Então, no dimensionamento da linha de vida, vai ser, né, o engenheiro vai expor aí qual a massa máxima permitida, né, ancorada nesse sistema, né? Então vai falar lá 400 quilos, 500 quilos, 600 quilos, 100 quilos, 80 quilos, enfim, conforme essa massa são as pessoas, quantidade de pessoas e equipamentos que podem estar ancorados, né, juntamente nesse ponto de ancoragem, nessa linha de vida. Então é muito importante também ter noção desse dimensionamento, de para quanto foi dimensionado. Se esse ponto de ancoragem, essa linha de vida foi dimensionada para uma carga, por exemplo, de uma massa de 100 quilos, nós colocarmos duas pessoas, né, de 60 quilos cada uma, já estamos 120 quilos, estamos com 20 quilos a mais do que o sistema suporta, né? Então, no caso de uma queda, onde essas pessoas posteriormente vão ficar suspensas, né, nesse sistema, pode haver o rompimento, né, porque está acima do que foi dimensionado. O ponto de ancoragem é o dispositivo responsável por suportar as forças de queda durante o serviço de altura, né? Através de um sistema integrado, o trabalhador é capaz de manter-se estável por meio das cordas e cabos. Essa sustentação fixa é fundamental para prevenir quedas e outros tipos de acidentes. Os pontos de ancoragem podem ser encontrados de forma definitiva ou temporária. Para diversos serviços, devem ser feitos por materiais resistentes a intempéries, sem pontos cortantes, não causando abrasão e restringindo o esforço da tração, né? Resistindo, no caso, ao esforço de tração. Então, o ponto de ancoragem, como vocês podem ver nas imagens, né, ele não é qualquer tipo de ponto metálico, né? Ele precisa ser certificado, ele precisa passar por testes, né,
E esse ponto precisa ter, né, em seu corpo, né, descrito quanto ele suporta, quantos kN ele suporta, né, por exemplo, como a gente já conversou anteriormente sobre o quilonewton, né. Esses pontos eles precisam ser, né, de materiais resistentes e também eles não podem causar nenhum dano a nenhuma corda e nenhum outro metal, né, que possa ser utilizado para construir aí a linha de vida, seja ela temporária os pontos de ancoragem podem ser encontrados de forma definitiva ou temporária para diversos serviços. Podem ser feitos de materiais Os pontos de ancoragem podem ser encontrados de forma definitiva ou temporária, né, para diversos serviços. Devem ser feitos de materiais resistentes a intempéries, sem pontos cortantes, não causando abrasão e restringindo, né, resistindo ao esforço de tração. Então, como vocês podem ver nas imagens, né, os pontos de ancoragem eles precisam ser especificamente construídos para isso, né, para suportar as situações de queda, situações, né, de tração e esforço, né, ocasionado pelas, né, situações de queda nas linhas de vida, ou até mesmo, né, diretamente no próprio ponto. Né? Eles precisam ser construídos de forma que eles não causem dano nem a cordas, nem a cabos de aço, né, e nem a objetos, né, equipamentos metálicos que possam ser utilizados aí para realização, né, para fazer a linha de vida. O acesso ao ponto de ancoragem pode ser feito de várias maneiras, mas sempre de forma segura. Uma das formas é feita com vara telescópica, né, onde o trabalhador pode enganchar a linha de vida a partir do solo, a uma altura de até 10 metros. Então, existem várias telescópicas, né, que elas podem elevar uma espécie de um mosquetão, né, até a altura desejada, né, atingindo aí no máximo 10 metros, né, e clipando, onde chegando nesse local, né, essa linha de vida, né, telescópica, ela trava lá e já tem, né, uma corda aí que pode ser utilizada como linha de vida vertical. Né? Os pontos de ancoragem possuem diversas aplicações, como fixação de linha de vida, acesso a locais acima de 2 metros, serviços de limpeza, manutenção de luminárias, exaustores e equipamentos industriais, onde geralmente os pontos são instalados já na fase de construção da edificação. Por exemplo, algumas indústrias, algumas construções onde o pé direito é muito alto, né, e o acesso às luminárias, né, o próprio teto, alguns locais onde precisa ser acessado para a manutenção, né, geralmente já são instalados, já são previstos pontos de ancoragem, né, que quando né, o trabalhador precisa acessar, ele já tem esses pontos previamente dimensionados e instalados, né, de forma que facilita as atividades e, né, todas as vezes que ele for realizar, ele dispõe de dispositivos aí de segurança para estar realizando a sua atividade. Antes de fazer ou instalar a linha de vida ou ponto de ancoragem, é preciso que seja feito um projeto específico que pode ser feito por engenheiro civil, engenheiro mecânico ou outro engenheiro que tenha habilitação para o projeto específico e recolher a ART, né, a anotação de responsabilidade técnica. Somente após o projeto feito e dimensionado, a instalação e utilização pode acontecer. Então, tanto a instalação do ponto de ancoragem quanto a instalação da linha de vida, ela só pode ser feita depois dela dimensionada por profissional legalmente habilitado.